Bom dia pessoal, tudo bom com vocês? Hoje nós iremos dar continuidade do conteúdo e a aula 2 é noções de estatística, certo? Serão 2 vídeos, o primeiro é sobre uma parte teórica, né, com um exercício resolvido, e o segundo vídeo é alguns exercícios a mais que serão trabalhados voltados para o conteúdo de estatística. Gente, na noção de estatística existem alguns conceitos que é de grande importância que vocês tenham ideia, né? E o primeiro conceito que nós vamos trabalhar aqui é a população, ou conhecido universo estatístico, né? Também chamado universo estatístico. O que seria a população? É o conjunto de objetos de indivíduo ou de ocorrência na observação desses grupos. No caso é o todo, é o total, certo? Eu coloquei aqui como exemplo o conjunto de estudantes do ensino fundamental de uma escola, certo? Dentro dessa população, eu só quero fazer um levantamento de alguma informação. E essa informação, onde eu quero especificar, onde eu quero fazer esse estudo, onde eu quero especificar, focar, seria o que? A amostra, certo? A amostra é o subconjunto, é a parte dessa população, representado pelo subconjunto do universo estatístico. Por exemplo, as notas de matemática dos alunos do ensino fundamental de uma escola. É um exemplo de amostra, né? Na população aqui, como eu coloquei um exemplo, conjunto de estudantes do fundamental, eu só quero fazer uma pesquisa, um levantamento de algum tema, né? No caso, seria as notas de matemática. Então, será a amostra dessa população, ok? Poderia ser o que aqui, pessoal? Poderia ser os alunos que torcem para o time tal, a altura dos alunos, enfim, vários outros exemplos de amostra. Dentro dessa amostra existe a variável, pessoal. A variável é representada por x, né? Vamos ter uma anotação aqui. O que seria a variável? É o tema de estudo. Por exemplo, ali, ó, as notas de matemática, certo? Essas variáveis podem ser qualitativa ou quantitativa. A qualitativa, elas são representadas por valores não numéricos. Por exemplo, raça, pode ser o quê? Área de estudo, né? Exatas, humana, biológica, meio de transporte, carro, moto, bicicleta, enfim, né? São exemplos de variáveis qualitativas. A quantitativa são valores numéricos. Por exemplo, altura, né? Peso, preço de um produto são representados por valores numéricos. Então, são quantitativos. Certo? Essas características quantitativas, pessoal, elas podem ser representadas, conhecidas como contínua ou discreta. As contínuas, pessoal, elas vão estar representadas, elas vão estar entre o intervalo. Quando eu penso em altura, 1,70 m, está entre 1 e 2. Então, a altura ela é uma variável quantitativa contínua, porque está em um intervalo. As discretas são valores inteiros. Por exemplo, número de sócios de um certo clube, 8, 9, valores inteiros, certo? Número de jogadores de um time de futebol, 13, 14, 15, números inteiros, tá bom? Então, muito cuidado aqui na contínua e na discreta, certo? Deu para entender essa partezinha aí? Ok. Agora a gente vai trabalhar aqui as frequências. Na realidade, existem 4 frequências, né? Vamos analisar aqui 2, que são as mais utilizadas. A primeira frequência que nós temos dentro da estatística é a frequência absoluta, representada por FI. A frequência absoluta é o número de vezes que a variável vai aparecer no conjunto. Quantas vezes tem o aluno quantos alunos têm idade igual a 15 anos? 7 alunos. Então, né, essa quantidade representa a frequência absoluta, o número de vezes que vai aparecer no conjunto. A frequência relativa, representada por FR, eu quero saber, no caso, representa a porcentagem, tá, pessoal? Essa frequência relativa, como é que eu faço para encontrar? É a razão entre a frequência absoluta e o número total de elementos do conjunto, tá bom? Eu quero saber a porcentagem dos alunos que torcem para o Flamengo. Eu pego a quantidade de alunos que torcem para o Flamengo e divido pelo total de alunos dessa amostra, ok? Então, esse valor é representado pela frequência relativa. E a frequência relativa ela é dada em porcentagem, tá bom, pessoal? Não se esqueçam disso, em porcentagem. Certo? Tranquilo? Rol.
Dentro da estatística é de grande importância a utilização do rol. O que seria o rol? É a organização desses dados em ordem crescente ou decrescente. Vamos supor que tem um monte de números, tudo bagunçado. O mais viável é você utilizar o rol, colocar esses números na ordem crescente, onde você vai conseguir visualizar melhor esses números, ter uma ideia melhor e de como começar a montar uma tabela, enfim. Os gráficos estatísticos, você já tem uma base, né? Já viu esses gráficos desde o 6º ano, 7º, enfim. Esses gráficos estatísticos, pessoal, eles são bem conhecidos, né? Os mais conhecidos que você já tem ideia são esses daqui, né? Que é o gráfico de segmento, o gráfico de barras, o gráfico de coluna e o gráfico de setores. Esse gráfico de setores ele é conhecido como gráfico de pizza, né? Com certeza vocês já viram nas séries anteriores, né? A gente vai ver aqui em alguns exemplos e vocês vão tentar relembrar esses gráficos. Então, a estatística, análise de gráfico, levantamento de informações, é muito mais viável utilizar esses gráficos para representar essas informações, tá bom? Tranquilo? Essa parte teórica é bem mais tranquila, bem fácil, né? A ideia de população, amostra, variável, ok? Frequência, rol e os gráficos estatísticos, certinho? Vamos ver aqui a primeira questão, pessoal, sobre noções de estatística. Essa primeira questão é sobre quadros de frequências. Tá bom? Lembrando que existem dois tipos de frequência, a absoluta e a relativa, e tem mais outras frequências que a gente vai ver no exercício mesmo, tá bom? Por exemplo, um dado foi jogado 20 vezes, em cada jogada foram obtidos os seguintes pontos. Então está aqui os pontos que foram obtidos. O que ele pergunta? Elabore um quadro ou uma tabela de frequência. Pessoal, qual é a primeira coisa que você vai ter que fazer? Está tudo bagunçado, né? Vamos tirar o rol, né? Vamos verificar aqui. O rol, colocar na ordem crescente. Qual é o primeiro número aqui que eu tenho aqui? É o 1, né? Então, o 1 foi repetido 2 vezes. O 2, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Qual é o próximo? O 3. Quantas vezes? 1, 2. O próximo, o 4. 1, 2 também. O 5 foi repetido 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. E o último é o 6, né? 1, 2, 3, 4. Então aqui, 1, 2, 3, 4. Pronto. Coloquei o rol, né, desses números na ordem crescente. Pessoal, agora como eu coloquei o rol, eu vou montar a minha tabela de frequência, né? A tabela de frequência é dada da seguinte forma, pessoal. A primeira coluna vai ser representada pela variável, que é o xi. A segunda coluna, a frequência, no caso aqui, absoluta. A terceira coluna, a frequência relativa, que é dada em porcentagem. Agora, a quarta coluna será a frequência absoluta acumulada. Essa frequência absoluta acumulada, ela depende da frequência absoluta, ok? A última coluna é da frequência relativa absoluta, no caso acumulada. Essa frequência relativa acumulada depende da frequência relativa, ok? Então é bem fácil de montar, certinho? Só seguir a sequência. Então vamos lá, quem seriam as variáveis? Seriam os números. Qual é o primeiro número que eu tenho aqui? 1. Próximo, 2. Próximo, 3, 4, o 5 e o outro é o 6. Pronto. Preenchi a primeira coluna. Agora vamos preencher a segunda coluna. Quem é a segunda coluna? É a frequência absoluta. É quantas vezes esses números estão se repetindo. Por exemplo, o número 1, quantas vezes? 2. O número 2, 1, 2, 3, 4, 5. O 3, 2 vezes. O 4, 2 vezes. O 5, 1, 2, 3, 4, 5. O 6, 1, 2, 3, 4. Agora eu vou ter que somar esses números aqui. 2 mais 5, 7. 7 mais 2, 9. 9 mais 2, 11. 11 mais 5, 16. Mais 4, 20. Ó, bateu com a informação que ele falou aqui. Ok? Agora, o próximo. Quando que eu faço para preencher a terceira coluna? A terceira coluna é a frequência relativa. E como é que eu faço para calcular a frequência relativa? Pego a frequência acumulada e divido pelo total de números. Qual é a primeira frequência absoluta que eu tenho aqui? 2.
né? Eu vou fazer só um exemplo aqui para vocês terem uma ideia. Então, vou pegar aqui, ó, 2 dividir por 20. Quanto é 2 dividido por 20? 0,1. Não é isso? Aí, tu tem que multiplicar por 100 para obter em porcentagem. 0,1 vezes 100 dá quanto? 10%. Então, nesse caso aqui, a frequência relativa do 2 é 10%. Aí você vai fazer a mesma coisa para o outro. Se eu pegar o 5 e dividir por 20, vai dar quanto? 0,25. 0,25 é a mesma coisa que 25%. O 2, aqui o 2 é o mesmo, né? Então 10%, 10%. O 5 quanto é? 25%, né? E o 4, qual é a porcentagem do 4? 20%. 4 dividido por 20 dá 0,2. 0,2 multiplicado por 100 vai dar 20%. Deu para entender essa partezinha, como se calcula a frequência relativa? Pega a primeira frequência, divide pelo total, depois multiplica por 100, tá bom? Agora é muito mais fácil. Como é que eu faço para preencher a frequência absoluta acumulada? Vou analisar a segunda coluna, que é a frequência absoluta. Qual é a primeira frequência que eu tenho aqui? 2, então tu vai repetir. Como é que eu faço para encontrar isso aqui? Soma 5 mais 2, 7. Beleza? E assim por diante. 7 mais 2, 9. Muito fácil, né? 9 mais 2, 11. Só vai somando com o próximo número. 11 mais 5, 16. Mais 4, 20. Ó, bateu. Tá tranquilo. Uma outra observação. Quando eu somo todas essas porcentagens, pessoal, tem que dar 100%. 35 mais 10, 45. Mais 10, 55. Mais 25, 80. 80 mais 20, 100. Então, 100%. Professor, se não der 100%, aí tu tem que rever os teus cálculos, verificar direito para ver o que aconteceu. Ah, 99,99%. Professor, pode? Não, tem que dar 100%. O que eu faço? É preciso fazer arredondamento em alguns cálculos de porcentagem. Se eu tenho 7,89, eu poderia arredondar para 7,9, dependendo de quantas casas estou considerando. Tá bom? Agora, a última, que é a frequência relativa acumulada. A frequência relativa acumulada depende da frequência relativa. O mesmo procedimento. Qual é a primeira frequência relativa que eu tenho aqui? 10, então repito. Agora eu vou somando. 25 mais 10 dá quanto? 35. Ah, professor, muito fácil. 35 mais 10, 45. Mais 10, 55. Mais 25, 80. 80 mais 20 deu 100%. Certo? Fácil como construir uma tabela de frequência, ok? Então essa foi a primeira partezinha, certo? Daqui a pouco a gente vai dar continuidade de alguns exemplos resolvidos. Eu espero que vocês tenham entendido essa parte teórica, né? E esse exemplo aqui de aplicações, tá bom? Até daqui a pouco, pessoal. Obrigado aí.